Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Donald Trump descartou o uso da força para tomar a Groenlândia. Nosso editor de internacional, Fabrício Naires, que chega aqui nos nossos estúdios, alguma exigência feita pelo republicano e hoje mais um dia muito instável nessa discussão. Boa noite, bem-vindo, Fabrício. Mais um dia, Thiago, e que dia. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Foi um discurso de 1 hora que fez Donald Trump quando chegou em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial e descartou, como você disse, o uso da força pela primeira vez, mas exigiu negociações imediatas para tratar da compra, da posse, da anexação do território da Groenlândia, mesmo com a Dinamarca dizendo que não está disposta a vendê-lo e com a população local sendo contrária a fazer parte dos Estados Unidos. Defende a independência, mas não quer fazer parte dos Estados Unidos. Donald Trump falou, como eu destaquei, por mais de 1 hora, depois de um discurso de 1h30 ontem na Casa Branca, de mais de 1h30 ontem na Casa Branca, marcando 1 ano de mandato. Hoje, mais de 1 hora, depois fez outras reuniões, outros pronunciamentos, mas o primeiro, o inicial, foi o que mais se destacou, inclusive pelas confusões. Em cerca de 3 momentos diferentes, ele chamou a Groenlândia de Iceland, que é a Islândia. Depois, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que, na verdade, ele disse Iceland, 2 palavras separadas que significariam um pedaço de gelo, porque, segundo ela, é exatamente disso que se trata a Groenlândia, um grande pedaço de gelo. Essa frase de Donald Trump, essa afirmação de que ele quer negociações imediatas para tratar da Groenlândia é um tom um pouco mais conciliador vindo do presidente norte-americano, que tem investido muito pesado nesse assunto nas últimas semanas. Chamou a OTAN para negociar e conseguiu já ter algum tipo de acordo. A gente até trouxe aqui um post que ele fez nas redes sociais na tarde de hoje para falar sobre esse assunto. Olha só, na Truth Social, abre aspas para Donald Trump. Após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, definimos a estrutura de um futuro acordo referente à Groenlândia e, na verdade, a toda a região do Ártico. Essa solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Com base nesse entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Discussões adicionais estão sendo realizadas sobre a cúpula dourada no que diz respeito à Groenlândia. Bom, vamos dividir isso aí por partes. Donald Trump, então, conversou com a OTAN. Pode ter acalmado as tensões com a OTAN, já que a Dinamarca é um país membro da aliança militar. E disse que teve conversas muito produtivas. O que a gente pode imaginar aqui? Ele não esclarece qual que é essa estrutura para trabalhar sobre a Groenlândia. É um termo bastante vago que usa Donald Trump e a própria OTAN também não esclareceu nada nesse sentido. Então a gente tem a fala, mas não tem o conteúdo do que pode ser um acordo, seja ele de cessão do território, de anexação ou de algum trabalho em conjunto, em parceria que eles vão desenvolver ali. Em segundo lugar, Donald Trump disse que volta atrás em relação àquela medida que ele havia prometido de tarifar países europeus contrários à anexação norte-americana da Groenlândia. Esse tema, inclusive, tem sido muito destacado ao redor do mundo, principalmente porque hoje o Parlamento Europeu anunciou a suspensão do acordo comercial firmado entre os Estados Unidos e a União Europeia em julho do ano passado, quando Donald Trump havia imposto tarifas sobre o bloco continental. E quem vai contar isso para a gente agora é o Eliseu Caetano. A suspensão foi anunciada em Estrasburgo, na França, no mesmo momento em que Trump discursava no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O movimento representa uma nova escalada nas tensões entre os Estados Unidos e a Europa, já que Trump continua ameaçando impor tarifas contra países europeus em sua tentativa de adquirir a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, membro da União Europeia. Embora Trump tenha descartado o uso de força para tomar o controle do território, o impasse abalou os mercados financeiros, reacendendo temores de uma guerra comercial e possíveis retaliações contra os Estados Unidos.
As tensões comerciais entre Estados Unidos e Europa haviam diminuído desde que as duas partes chegaram a um acordo na propriedade de golfe de Trump em Turnberry, na Escócia, em julho passado. Esse pacto estabeleceu tarifas americanas de 15% sobre a maioria dos bens europeus, reduzidas de uma ameaça inicial de 30% como parte da onda de tarifas no dia da libertação. Em troca, a Europa concordou em investir nos Estados Unidos e fazer ajustes continentais que impulsionariam as exportações americanas. No entanto, após Trump ameaçar as tarifas por causa da Groenlândia, Bernd Lange, presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, afirmou que não restava alternativa senão suspender o trabalho nas duas propostas legislativas de Turnberry. Ele declarou que o trabalho para implementar os planos comerciais ficará paralisado até que os Estados Unidos decidam reengajar-se em um caminho de cooperação em vez de confronto e antes que quaisquer passos adicionais sejam tomados. Lange alertou que as ações de Trump ameaçaram a integridade territorial e a soberania de um Estado membro da União Europeia e que o parlamento demonstra o seu compromisso inabalável com a soberania e a integridade territorial da Dinamarca e também da Groenlândia. Em uma coletiva de imprensa, logo após o anúncio, Lange disse que não haverá possibilidade de compromisso enquanto as ameaças de Trump persistirem e mencionou ainda a possibilidade de uso do instrumento anticoerção da União Europeia, apelidado de bazuca comercial, como medida retaliatória. A decisão veio após Manfred Weber, influente parlamentar alemão, afirmar que a aprovação não é possível nesta etapa. Dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, para a Jovem Pan. Tiago, a União Europeia sabe que para resolver essa questão da Groenlândia com Donald Trump, eles precisam entregar alguma vitória para o presidente norte-americano. A política inicial era qualquer coisa menos entregar território. Se os Estados Unidos não recuarem nessa medida envolvendo a Groenlândia, a Europa pode tomar até atitudes um pouco mais decisivas, negar acesso, por exemplo, à base militar que os Estados Unidos, a bases militares que os Estados Unidos têm na Europa. Mas isso seria um cenário praticamente de uma quebra de relações que dificilmente teria retorno entre Estados Unidos e União Europeia. Pois é, Fabrício Naves, que você vai voltar daqui a pouquinho com mais informações, você vem daqui a pouquinho e, claro, nesse vai e volta envolvendo a Europa e também os Estados Unidos.